Quando nós falamos em exercício regular do direito, as condutas que são levadas a efeito em situação de exercício regular do direito, elas se dividem em 2 grupos. Vamos lá. Então, em exercício regular do direito, podemos realizar condutas fomentadas, incentivadas e condutas meramente permitidas, toleradas. E o que Zaffaroni fala a respeito delas? Zaffaroni diz que, quando em exercício regular do direito realizamos condutas fomentadas e incentivadas, como, por exemplo, a violência esportiva, porque o esporte é atividade fomentada, então a luta. Então, Muhammad Ali foi fazer uma luta de boxe com seu oponente. Mike Tyson foi fazer uma luta de boxe com seu oponente, ou o grande lutador de MMA foi lutar contra o seu oponente. Evidentemente que haverá socos, haverá golpes. Esses golpes são dados em exercício regular do direito, porque isso é a violência esportiva, característica daquela luta. Evidentemente que eu quero dizer aqui da violência característica da luta. Não entraria, por exemplo, na hipótese de Mike Tyson comer um pedacinho da orelha de Holyfield. Óbvio, porque isso não faz parte da luta. Isso é um lutador, Mike Tyson, que uma vez mordeu um pedaço da orelha do seu oponente. Mas, como eu dizia para vocês, o que acontece? Nesse caso concreto, nessa hipótese concreta, em que o agente realiza a conduta de exercício regular, em exercício regular do direito, representando uma atitude fomentada, incentivada pelo Estado, como é a hipótese da violência do esporte, como é a hipótese, por exemplo, de realização de cirurgias para fins terapêuticos, Zaffaroni diz que, nesse caso, também não haverá antinormatividade. E por que não haverá antinormatividade? Porque a pessoa estará realizando aquela conduta de acordo com as normas de fomento, com as normas de incentivo. Então, se uma conduta é fomentada, é incentivada, com essa máxima vênia, ela não pode ser considerada típica. Então, o Zaffaroni diz, na visão de Zaffaroni, né? Na visão, aqui, eu estou falando na visão de Zaffaroni. Eu posso dizer o seguinte, ele diz o seguinte, que as condutas fomentadas e incentivadas, elas são atípicas. Porque não são antinormativas. Elas, se estão de acordo com a norma de fomento, elas não são antinormativas. Já as outras condutas meramente permitidas, como, por exemplo, está em exercício regular do direito o médico que faz uma cirurgia para fins exclusivamente estéticos, ele está em exercício regular do direito, mas, nesse caso, essa conduta é típica, embora não seja ilícita. Então, são típicas, mas não são ilícitas. É essa a visão dele a respeito do exercício regular do direito. De sorte que nós poderíamos falar o seguinte: para a tipicidade conglobante, para o conceito de tipicidade conglobante, nós temos mais ou menos isso aqui, ó. Tipicidade o que diz a teoria da tipicidade conglobante? Ela vai dizer que a tipicidade penal é igual à tipicidade formal, óbvio, afinal de contas, aquilo tem que estar previsto em lei como criminoso para que se possa considerar típico, mas
a tipicidade conglobante, que, por sua vez, é composta pela antinormatividade, a antinormatividade e a tipicidade material. Esse esquema já nos mostra, que é equivocado dizermos que quando nós usamos o princípio da insignificância, nós estamos usando a teoria da tipicidade conglobante. Não necessariamente. Porque a grande diferença da tipicidade conglobante é isso aqui, ó, é a antinormatividade. E o que o Zaffaroni fala sobre a antinormatividade? Ele diz que não haverá antinormatividade quando o agente realizar condutas determinadas, ou seja, realizar condutas que lhe são determinadas, e não haverá antinormatividade quando ele realizar condutas que são fomentadas, condutas que são incentivadas pelo Estado, ok? Então, como é que acontece? Acaba que a tipicidade conglobante ela vai mexer muito com as excludentes de licitude, que nós conhecemos como excludentes de licitude, do exercício regular do direito e do estrito cumprimento do dever legal. E vai ficar alguma coisa assim, olha. Vamos lá. Vai ficar assim, ó. Preste aqui atenção. Olha para cá. Vou colocar aqui um quadro. Desculpe que tá torto, mas a canetinha digital não tá ajudando muito, tá? Nós podemos colocar assim, mais ou menos, ó. Preste atenção aqui. Desculpe, deixa eu só fazer uma coisinha aqui que saiu errada. Essa última linhazinha aqui tá errada. Tá? Não vai dar para eu colocar. Vamos lá. Epa. Pronto. Presta atenção aqui, hoje é o quadrinho. Como é que fica o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito? No CP brasileiro, sempre o que acontecerá com o estrito cumprimento do dever legal? Exclui ilicitude. E com o exercício regular do direito? Também exclui ilicitude. Para a tipicidade conglobante, o que acontece com o estrito cumprimento do dever legal? Exclui tipicidade. E o exercício regular do direito? Aí depende. Atividade incentivada. Quando o agente em estrito cumprimento do dever legal realiza atividade incentivada, quando o agente em exercício regular do direito realiza atividade incentivada, isso exclui, o exercício regular exclui a tipicidade. E quando ele realiza atividade fomentada, aí haverá exclusão da ilicitude. Ok? Então, essa é a diferença entre a tipicidade conglobante
e o conceito que nós adotamos no direito penal brasileiro sobre esses institutos. Você poderia me perguntar assim, Claudinha, mas em que tipicidade conglobante altera o conceito, ou melhor, a natureza jurídica do estrito cumprimento, da legítima defesa e do estado de necessidade? Aí eu mando de volta a pergunta para você. Por acaso o Estado determina que atuemos em legítima defesa? Claro que não, ele permite. Por acaso o Estado determina que atuemos em estado de necessidade? Ou incentiva que o façamos? Não, ele apenas permite. Então, a tipicidade conglobante, ela não mexe com a legítima defesa e com o estado de necessidade em sua natureza jurídica. Continuam para a tipicidade conglobante sendo previstas como causas excludentes da ilicitude comportamental. Agora, como eu disse a vocês, a tipicidade, ou não sei bem se deixei isso muito claro para vocês, nós estudamos tipicidade conglobante porque caiu no concurso, nós estudamos tipicidade conglobante porque, afinal de contas, dizem, inclusive, que a gente usa essa tipicidade conglobante em dois ou três julgados do STJ, por exemplo. O STJ disse, aqui usando a teoria da tipicidade conglobante. Na verdade, ele não usou a tipicidade conglobante, ele usou a questão da tipicidade material, que, como eu disse a vocês, não é exclusividade da tipicidade conglobante, porque nós entendemos que a tipicidade material faz parte do conceito de tipicidade e nós não somos partidários da teoria da tipicidade conglobante. Então, isso é história. Mas vamos lá. Na verdade, nós estudamos e cai na prova. Porque a tipicidade conglobante, embora o Zaffaroni dissesse assim, que de legge ferenda será usada, não é usada e nunca vai ser. Por quê? Porque existem outras teorias muito mais profundas que a teoria da tipicidade conglobante. Existem outras teorias que são muito mais completas que a teoria da tipicidade conglobante e que atropelaram a teoria da tipicidade conglobante. E eu aqui estou falando notadamente da teoria da imputação objetiva, que é filha do funcionalismo penal. Ok? E nós vamos ter um tópico aqui específico sobre a teoria da imputação objetiva. Mas vamos lá. Visto o conceito de tipicidade, nós precisamos lembrar que os tipos penais, de acordo com o conceito finalista de ação, os tipos penais, eles são, digamos assim, bifacetados. Os tipos penais, eles têm um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo. Então, na verdade, o que se tem é isso aqui. Vamos lá. Tipo penal é igual ao tipo objetivo mais o tipo subjetivo. O tipo objetivo é onde você encontra a descrição legal do comportamento. Então, por exemplo, homicídio é matar alguém. Matar alguém é o tipo objetivo. Botou aqui o B, né? É o tipo objetivo. Ok? E qual é o tipo subjetivo? O tipo subjetivo é o dolo. Portanto, preste atenção. Existe uma classificação dos crimes dolosos. Isso só pode ser classificação de crimes dolosos. Entre tipos que distinguem tipos congruentes de tipos incongruentes. Veja que nós não estamos falando aqui de crimes congruentes e incongruentes. Nós estamos falando de tipos congruentes e tipos incongruentes. Então, escutem. Tipos congruentes são aqueles em que há uma coincidência entre o tipo objetivo e o tipo subjetivo. Exemplo, vamos lá. Um homicídio consumado. Esse tipo penal aqui. 121. Caput. Vamos lá. O 121 caput descreve a conduta de quem, querendo matar, matou. Então, eu tenho uma coincidência entre o tipo objetivo e o tipo subjetivo. O que a pessoa fez? Matou. O que ela queria fazer? Matar. Então, o que ela fez corresponde exatamente àquilo que ela queria fazer. O tipo pode ser dito congruente. Mas veja isso aqui. 121 combinado com 14,2. O que eu tenho aqui?
Aqui o que eu tenho descrito? Uma tentativa de homicídio. O que a pessoa fez? Tentou matar. O que a pessoa queria? Matar. Então, ela tentou matar, é o tipo objetivo, mas o que ela queria era matar. Eu repito, eu pergunto, existe aqui uma coincidência entre o tipo objetivo e o tipo subjetivo? A resposta é não. Então, eu estou diante de um tipo incongruente. Outro exemplo, 129, parágrafo 3º. O que isso aqui define, gente? O 129, parágrafo 3º, define uma lesão corporal seguida de morte. O que a pessoa queria? Lesionar. O que a pessoa fez? Matou. Então, ela matou quando ela queria lesionar. Qual é? Esse tipo é o quê? É incongruente, porque o que ela fez ficou mais do que ela queria fazer. Não existe uma coincidência entre aquilo que ela fez e aquilo que ela desejava fazer. Eu estou, portanto, diante de um tipo incongruente. Veja você que esta classificação ela só vale para os tipos dolosos, porque, repito, isso é importantíssimo, tipos culposos não são bifacetados. Tipos culposos não têm essa divisão de tipo objetivo e tipo subjetivo. Por quê? É errado, completamente errado, falar que culpa é elemento subjetivo de tipo ou tipo subjetivo, porque culpa não é tipo subjetivo. A culpa é, na verdade, um elemento normativo do tipo, que depende, portanto, de valoração. Os crimes culposos não têm tipo subjetivo. Os crimes culposos só têm tipo... Os crimes culposos não têm tipo subjetivo. Os crimes culposos somente têm tipo objetivo. E quem fala isso sou eu? Não. É pegar a doutrina. A doutrina balizada e você verificar. Que a doutrina diz que crimes culposos, tipos que descrevem crimes culposos, não têm tipo subjetivo. Culpa não é tipo subjetivo. Culpa é elemento normativo do tipo. Veja você que é importante frisar aqui que Zaffaroni, ele sustenta, sem dizer, evidentemente, que a culpa é tipo subjetivo, ele sustenta a existência de um tipo subjetivo de crime culposo. Ele diz que o tipo de crime culposo também tem um aspecto subjetivo. E qual seria o aspecto subjetivo do crime culposo? A voluntariedade e a previsibilidade subjetiva do resultado. Né? Porque é completamente equivocado nós dizermos que não existe vontade e finalidade na culpa, como eu já falei aqui com vocês. Existe vontade, porque o agente realiza a conduta violadora do dever objetivo de cuidado, porque ele deseja realizar aquela conduta. Existe vontade na realização da conduta. O que não há é uma vontade finalisticamente dirigida ao resultado. Mas, por outro lado, existe uma previsibilidade que o Zaffaroni diz que é uma previsibilidade subjetiva desse resultado. Ou seja, ele diz que aquela possibilidade que tem o agente, naquelas circunstâncias, de prever o resultado, significaria a previsibilidade subjetiva, que, ao lado da voluntariedade, seria elemento do tipo subjetivo de crime culposo. Agora, isso é o Zaffaroni que diz. Isso é minoritaríssimo. E eu quero deixar claro que o Zaffaroni não diz que a culpa é tipo subjetivo. Ele não diz isso. E que a doutrina amplamente majoritária, quase uníssona, diz que tipos de crimes culposos não têm tipo subjetivo. Ok? Agora, vejam vocês, queridos, que o tipo ele pode estar completo ou o tipo pode estar incompleto. E assim nós vamos ter os crimes tentados e os crimes consumados. O crime estará tentado quando todos os elementos do tipo objetivo estiverem perfeitos, tiverem sido realizados.
todos os elementos do tipo objetivo foram realizados. Então, o tipo está consumado, o crime está consumado. Mas, muitas vezes, o agente não consegue realizar todos os elementos do tipo, ele não consegue completar o tipo objetivo. Nesse caso, nós vamos ter crimes tentados. Nós podemos falar que o crime tentado é, na verdade, a tentativa é, na verdade, a realização incompleta do tipo objetivo. Não existe diferença entre o tipo subjetivo de crime tentado e o tipo subjetivo de crime consumado. Querem ver? Vamos lá. Pega lá de novo. Olha cá. Olha pra cá. Vamos imaginar um homicídio? Um homicídio tentado. Qual é o tipo objetivo? Tentou matar. Qual é o tipo objetivo? Matou. No homicídio consumado, qual é o tipo objetivo? Matar. Qual é o tipo subjetivo? Desculpe. Desculpe. Volta aqui um pouquinho, por favor, que eu falei aqui uma coisa que eu atropelei. Vamos lá. Vamos analisar o tipo de crime tentado. O que a pessoa fez? Tentou matar. O que ela queria fazer? Matar. No tipo de crime de homicídio consumado, o que ela fez? Matou. E o que ela queria fazer? Matar. Então, na tentativa, se quer a mesma coisa que se quer no crime consumado. Na tentativa de homicídio, se quer a mesma coisa que se quer no crime consumado de homicídio. Por quê? O tipo subjetivo da tentativa também é o dolo. Agora, veja, a tentativa, portanto, é a realização incompleta do tipo objetivo. Não existe diferença entre o tipo subjetivo do crime consumado e o tipo subjetivo do crime tentado. Quais são os 3 elementos que compõem a tentativa? A tentativa é composta por 3 elementos. Os elementos componentes da tentativa são, vamos lá, elementos do fato típico tentado. 1. O início da execução. 2. O segundo elemento do fato típico tentado. A não superveniência do resultado por razões alheias à vontade do agente. E o terceiro elemento do fato típico tentado? O dolo, que é o tipo subjetivo da tentativa. Veja, poderíamos perguntar se sempre o tipo subjetivo da tentativa é o dolo. Por isso que não existe tentativa de crime que não seja doloso. Agora, quando nós falamos que o elemento subjetivo da tentativa é o dolo, de que dolo nós estamos falando? Nós estamos falando necessariamente do dolo direto ou nós também estamos falando do dolo eventual? Se você perguntar para mim, eu vou dizer que só cabe tentativa com dolo direto porque eu não consigo vislumbrar a possibilidade de alguém tentar algo que não queria. No dolo eventual, o agente não queria. O agente assume o risco de provocar no sentido de consentir na provocação de um resultado que ele poderia e que ele antecipou mentalmente, né? Que poderia advir do seu comportamento. No dolo eventual, a gente não quer o resultado. Ele consente na produção do resultado, mas ele não deseja o resultado. Então, para mim, só existe para crime tentado só com dolo direto, não poderia ser com dolo eventual. Mas você vai colocar isso na sua prova? Não. Mas você não vai colocar isso na sua prova por quê? Você não vai colocar isso na sua prova porque isso não é o posicionamento majoritário e não é o posicionamento do STJ e do STF. Notadamente do STJ. Segundo a doutrina majoritária e segundo o STJ,
O crime tentado tem como tipo subjetivo dolo, que pode ser tanto o dolo direto, quanto pode ser o dolo denominado eventual. Tanto o dolo direto quanto o dolo eventual se prestariam à caracterização da tentativa. Ok? Agora, esse é o tipo subjetivo, porque no tipo objetivo eu tenho que ter início da execução. Isso por força da norma de extensão do artigo 14.2 do Código Penal, que permite que, a partir do início da execução, nós usemos o tipo penal incriminador para punir a tentativa. O problema é definir o que significa início da execução. Bem, para fixar o que é o início da execução, surgem algumas diferentes teorias. Existe, por exemplo, a teoria subjetiva. A teoria subjetiva dirá que início da execução é a realização de qualquer ato que evidencie, que exteriorize a vontade do agente de realizar a conduta e atingir aquele resultado descrito na norma. Ok? Então, a teoria subjetiva dirá que qualquer coisa que o agente realize, que evidencie de forma inequívoca a sua vontade de realizar a conduta típica, já pode ser considerado início da execução. Então, se ele se coloca na porta da casa da vítima com arma em punho para matá-la, isso já é início da execução do crime de homicídio. Agora, a teoria subjetiva, indiscutivelmente, não é aceita entre nós. A teoria subjetiva não tem espaço entre nós. Nós poderíamos, então, verificar outras teorias. Bem diferente da teoria subjetiva, nós temos teoria objetivo-formal. O que diz a teoria objetivo-formal? Para a teoria objetivo-formal, início da execução é a realização da conduta nuclear do tipo. Então, por exemplo, num furto, só haveria início da execução quando o agente iniciasse a subtração. Se o agente, por exemplo, pulou o muro da casa da vítima e está caminhando na direção da porta, isso não é início da execução, porque ele ainda não iniciou a subtração. Uma outra teoria, a teoria objetivo material, dirá o seguinte: não é só o início da realização do verbo nuclear do tipo, não. A teoria objetivo material, ela vai dizer que a realização de qualquer conduta que esteja muito intimamente relacionada com a conduta nuclear do tipo deve ser considerada parte integrante da conduta nuclear. Então, por exemplo, eu não tenho... Vamos imaginar, a pessoa vai subtrair os bens que estão numa casa. Como é que ela vai subtrair os bens que estão no interior da casa se ela não violar o domicílio? Então, a teoria objetivo material diz que quando ele viola o domicílio para subtrair, essa violação do domicílio está tão intimamente relacionada à subtração que deve ser considerado parte integrante da subtração. Então, já haveria tentativa nesse momento. E também temos a teoria objetivo individual. A teoria objetivo individual, ela vai trazer para o plano individual do autor a fixação do que é início da execução. E para essa teoria, início da execução é aquilo que o agente, segundo o seu plano individual, realiza como sendo o início da execução. Então, por exemplo, vamos imaginar que o agente queira matar uma pessoa, se coloque na porta da casa da pessoa, saiba que a pessoa vai chegar dali a horas. E esse agente, então, ele começa a treinar pontaria. Ele, então, que vai matar essa pessoa arremessando uma faca contra essa pessoa, ele começa a treinar pontaria, arremessando essa faca contra uma árvore que tem ali no lugar. Só que, uma das vezes em que ele arremessa a faca, ele percebe que atingiu alguém. Ele, então, se aproxima e vê que atingiu uma pessoa. Quem? A própria vítima a quem ele desejava atingir. Só que na hora que ele atirou para treinar. Ele não atirou para atingir ninguém.
Ele vê que a alvejou, ele acha que ela está morta, sai do lugar. Depois ele verifica, ele vem a saber que a pessoa não havia morrido. Nesse caso, segundo a teoria objetivo individual, isso não pode ser considerado início da execução. E por que não pode ser considerado início da execução? Porque a conduta de atirar a faca naquele momento não representava para o agente o início da execução do crime que ele objetivava praticar. Por isso, não se pode dizer que ele iniciou a execução de um crime de homicídio. Nesse caso, ele somente poderia ser responsabilizado por uma lesão corporal culposa. Como é que ele poderia ser responsabilizado por uma tentativa de homicídio se na hora que ele não atirou para matar? Ah, mas ele queria matar. Vamos lembrar, o dolo ele não é nem anterior, nem posterior ao comportamento. O dolo tem que ser contemporâneo à realização da conduta. E o agente, no momento em que atirou, não tinha o dolo de matar a vítima. Portanto, não haveria tentativa de homicídio. Ok? Muito bem. E para terminarmos, evidentemente que para que nós tenhamos tentativa, o resultado não sobreveio por razão alheia à vontade do agente. Por quê? Se o resultado não sobrevier porque o agente se arrependeu ou desistiu de prosseguir na execução, nós vamos ter desistência voluntária e arrependimento eficaz, que, segundo doutrina majoritária, são hipóteses de atipicidade da tentativa. E, para nós finalizarmos esse bloco, só gostaria de dizer para vocês o seguinte: tentativa também é chamado de conatus. Se vocês lerem isso aqui, ó, conatus, saibam que nós estamos falando de tentativa. Ok? Até o nosso próximo bloco. Fiquem com Deus.